Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje vamos começar aqui a quarta temporada de Stranger Things. Olha só, a gente está se aproximando aqui ao final da nossa pequena retrospectiva, eu diria, né? Eu não sei se vocês repararam ou não, mas o Cine Geek de Stranger Things, ele funciona muito como um recap. Ou seja, é aquele aquecimento antes da quinta temporada estrear. E é claro, né, a gente também vai ter Cine Geek de outras coisas, né? Tem muitas coisinhas planejadas, tanto série quanto filme, pra gente assistir por aqui. Então eu vou pedir pra você conferir se você tá inscrito no canal e já deixa o seu like, tá bom? Porque o like é muito importante aqui pro YouTube. E como eu havia explicado no Cine Geek anterior, na quarta temporada de Stranger Things, a gente vai fazer uma coisa diferente. Como os episódios são maiores, vai ser um episódio por Cine Geek, tá bom? Nas outras temporadas de Stranger Things, a gente tava conseguindo ver 2. Só que na quarta, vamos ver um episódio por vez. E não se preocupe, porque vai dar tempo e ainda até vai sobrar tempo pra quinta temporada de Stranger Things. Então isso não vai atrapalhar em nada os episódios saírem quando deve, toda aquela coisa. O Cine Geek específico de Stranger Things já vai ter acabado quando lançar a quinta temporada. Então, sem mais delongas, vamos aqui assistir ao primeiro episódio da quarta temporada, que se chama O Clube Hellfire, o que já é uma excelente ambientação aí pro que vai rolar na quarta temporada, né? A gente sabe que o Hellfire Club, ele vai ser um ponto ali, um elemento dramático muito importante. Tanto o Ed participa disso, quanto tem outros personagens que também participam, além do efeito que o Hellfire Club vai ter na cidade depois aí com alguns acontecimentos, né, que vai acabar rolando. Então bora lá, vamos assistir. Eu já até vim com meu bonezinho, ó, do Hellfire Club, pra gente assistir o episódio de hoje. Vamos começar aqui com a nossa cold opening, né, que seria aquele termo que a gente usa para cenas que acontecem antes da abertura, né? Olha que engraçado, toda a coloração dessa cena é muitos tons quentes para passar harmonia, para passar aquela coisa de conforto, mas mal sabemos que essa coloração aqui da fotografia tá sendo usada para nos enganar. Porque olha o personagem que a gente vai estar observando em situações de conforto, né? Personagem de vermelho, ou seja, alguém perigoso, alguém ousado, alguém corajoso. A mudança de trilha nesse momento. É muito boa a fotografia, enganando a audiência nesse momento, né? Uma outra série que fez bastante isso, né? Esse tipo de técnica fotográfica foi Round Six, que utilizava de cores básicas associadas ao infantil com cenas violentas, né? A gente entra no laboratório e a saturação já abaixa bruscamente, já vira um tom acinzentado, aquela coisa sem vida. É muito interessante o tratamento das cores da quarta temporada, logo na cold opening, sabe? Realmente é bacana. É interessante também que vocês viram que não teve corte de câmera em nenhum momento. Agora cortou a câmera. Ou seja, a gente teve aqui o que é chamado de plano sequência, que é um take longo, sem corte, que precisa ser extremamente coordenado. Quem vê pensa que o Brenner é esse bonzinho, né? Cara, mais que manipulador. Brenner é tipo um narcisista de primeira, velho. De quantos Brenner que a gente acha na vida real por aí. É interessante você já colocar um elemento de violência aqui na cold opening, né? Ou seja, na introdução da série. Porque a gente sabe que a quarta temporada, cara, é a mais violenta de todas as temporadas de Stranger Things, né? Você tem ali os atores já sendo maior de idade ou muito próximos da maioridade. A gente teve uma introdução do estilo gore ali na terceira temporada, então isso vai ser mantido aqui na quarta. Vai ser até aumentado em alguns aspectos. E essa violência que é inserida na cold opening vai ser justificada pelo fim do episódio, que também vai ser extremamente violento, né? A gente já sabe. Então você vê que narrativamente o roteiro é bem bonitinho nesse aspecto. Inclusive, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas a quarta temporada de Stranger Things, eu gosto do roteiro dela, eu acho bem interessante, só que não é sem falha. De longe, assim, tem muitas falhas, tem falhas bem ruins, mas não são falhas do personagem, sabe? De coisas envolvendo o personagem igual na terceira temporada, né? Que as falhas de personagem da terceira temporada, pra mim, é uma das coisas que eu mais tive dificuldade de absorver. Por isso que a terceira temporada é a minha menos favorita. Detesto, assim, em muitos aspectos. Mas a quarta, apesar de ter falhas, esses problemas não são de desenvolvimento de personagem. Não tem nada a ver com o personagem. Opa, Baby Eleven! Nossa, eu lembro até hoje das análises que eu fiz dessa cena, que eu tinha batido na tecla. Eu falei, gente, não foi ela que fez isso, tá? Não foi a Eleven que fez isso. Eu ficava batendo muito nessa tecla. Oh.
Mano, a bichinha tem uma maletinha com coisas do Mike, depois tem uma outra foto do Mike ali. É a última apaixonada, né? Olha como ela tá melhor na dicção, na fala. Interessante que essa temática do trabalho de casa foi inserida depois da gente passar um pouco do momento de pandemia que tava acontecendo, né? Então a temática de home office foi inserida em Stranger Things também. Nossa, Jonathan! Ah, olha só quem é. Muito bacana o trabalho do Will ser sobre Alan Turing. Alan Turing, né, que foi um cara super importante pra nossa história. E um homem gay. California Dreaming. Gente, eu bati a minha cabeça na parede se Stranger Things não tivesse California Dreaming na quarta temporada. Porque seria impossível com essa ambientação de Califórnia. Essa música não tá aqui. California Dreaming on such a winter's day. It helps that everyone is so nice here. Mano, ai, eu tenho muita dor física vendo as cenas de bullying da Eleven, gente. Oh, meu Deus. Nossa, dá licença, filha! Oh, é interessante que aqui a gente já insere uma questão da Eleven mentir sobre a vida dela pro Mike, né? Essa questão da Eleven mentir pro Mike, né? Ela criar ali exatamente a vida que ela queria, né? Todo mundo sendo legal. Ah, porque a vida aqui é muito bacana e não sei o quê, como se tudo fosse mil maravilhas. Vem dessa falta de pertencimento dela, né? Desse momento que ela tá de estar afastada de tudo que ela gosta, dela sentir essa insegurança tão grande, sabe? Isso acontece muito, gente. Eu diria que é uma coisa que as pessoas tendem a fazer bastante, principalmente quando estão num momento muito triste da vida. Às vezes, quando ela vai conversar com outras pessoas, principalmente pessoas que ela gosta, ela fala que tá tudo bem, ela fala que tá tudo bacana, que tá tranquilo, mas na verdade não está. E isso só tende a aumentar ainda mais a insegurança e criar outras problemáticas, né? Que a gente vai ver essas outras problemáticas sendo criadas. Inclusive, isso vai gerar um diálogo incrível entre o Mike e a Eleven. Tô muito ansiosa pra ver esse diálogo e comentar com vocês, porque eu acho, sinceramente, que a melhor cena de desenvolvimento do casal é justamente essa briga que acontece na quarta temporada. Ela é perfeita em questões narrativas, em questões de desenvolvimento. Então é muito bacana a gente ver que o primeiro ato já introduz uma Eleven pra gente que nós não somos acostumados a ver, que é a Eleven insegura. É a Eleven sem poderes, né? Parece que a identidade dela, antes disso, girava em torno dela ter poderes. Ela só se reconhecia como a super-heroína, como a pessoa que podia ajudar os outros por conta de seus poderes. E agora que ela não tem? Será que as pessoas gostam dela do mesmo jeito? Será que essa galera aqui tá me destratando na Califórnia justamente porque eu não tenho meus poderes, sabe? Eu não tenho aquela coisa chamativa. Será que as pessoas só gostaram de mim a vida toda por conta desses meus poderes? Quem eu sou sem esses poderes? Eu não pertenço a nada, eu não pertenço a ninguém, eu não consigo me encaixar. Então é mais ou menos nesse âmbito que a cabeça da Eleven tá. E isso já é apresentado aqui nesse primeiro ato pra gente, né? Os 2 primeiros episódios são primeiro ato. Bom demais, gente. Tô muito empolgada aqui pra ver o resto. Mamãe Nancy! Aí, ó, mais uma vez, eles sabem da questão da Eleven, que tem namoradinha e não sei o quê. Mas nunca tem uma cena dessa menina conversando com a Karen, gente. Haha! Muito legal que eles continuam com essa dinâmica aí da Robin com o Steve. Eles tentando descobrir se a Vicky é lésbica, meu Deus. Muito bonitinho que o Steve, tipo, cara, ele já saiu da escola, toda aquela coisa, mas ele leva a Robin pra escola, tá? Ó, aqui a gente tem mais um plano sequência, tá? Olha só como não tem corte. Pra você fazer uma ambientação, aí chega pro ônibus pra poder apresentar a Max nesse primeiro ato. Cara, é muito bom! Gente, vocês sabiam que a quarta temporada de Stranger Things teve inspiração em High School Musical? É verdade, gente. Tipo, literalmente tá na lista de filmes lá da quarta temporada. High School Musical, o ano da formatura ainda. Ou seja, isso daí é literalmente Now or Never. Amy Beth! Nossa querida Annie with an E!
O Mike tem um ponto, tá, gente? Se o mundo não existisse, não ia restar nada pra você ter que trocar notas de escola e etc. Então, realmente... This is the last time to get it right. This is the last time to make it alright. Now or never. Gente, o visual do Lucas nessa temporada. Muito bom, cara. A gente também ambienta a situação Lucas e Max, né? Nisso. Tadinha e tadinho, né? Porque ela tá passando por uma barra muito pesada. E ele também não sabe como agir nisso, né? Tipo, quer ajudar, mas não sabe como. Temos mais uma vez uma outra introdução de temática aqui, né? Só com esse diálogo rápido entre o Jason e a Chrissy. Já tem uma tentativa de criar empatia com a audiência. Numa dessa, alguém que estuda narrativa já poderia chutar que a Chrissy ia morrer, tá? Só por conta desse diálogo. Porque a pessoa ia se perguntar por que que eles querem que eu olhe pro relacionamento desses dois? Por que que eles querem que eu conheça essa tal de Chrissy? Ela foi focada 3 vezes em menos de 1 minuto em questões de narrativa, e isso é alguma coisa, sabe? Aqui a gente também já tem uma questão diferente, né? De cada um seguindo com as suas atividades e às vezes não dando pra participar em tudo, né? Olha só esse take sendo exatamente como um take da Barbie e da Nancy na primeira temporada, que é pra você introduzir que os personagens estão no ensino médio, uma coisa que não tinha rolado nas temporadas anteriores. Tipo, dá pra entender todo mundo aí nesse rolê, gente. Faz parte da cultura ensino médio norte-americana, né, gente? Mano, que medo, tá? Se eu abrisse uma encomenda do nada, uma boneca russa ali. Olha que hipocrisia. Essa maldita aí, que faz bullying com a Eleven por ser diferente, ela tá fazendo um trabalho sobre, tipo, olha que legal, a pessoa que é diferente, as pessoas com deficiência foram apoiadas por essa mulher que eu escolhi fazer o trabalho aqui hoje, e ela é zica e não sei o que. Aí chega lá e faz bullying com a Eleven. Faz bullying com quem tem desabilidades e tal. Ai, que bonitinho o Will apoiando a Eleven, batendo palminha. Fofo, tá? Queria que tivéssemos mais disso, não apenas cenas jogadas. Ai, meu Deus, eu não quero ver. I made a diorama. More like diarrhea. Gente, eu não vou conseguir processar essa cena. He made the best Eggos, and we like to watch my He is a squirrel. Ai, meu Deus do céu. Yeah, sorry. I'm just like confused. Nossa, mano, que professora frouxa, na moral. Meu Deus do céu. That's not what I'm Meu Deus, o Will, tipo, fazendo cocô na calça de tão nervoso que ele tá. I just wanted clarity on the rules of the assignment. Mano, professora tanga frouxa, na moral. Eu já ia falar, então, Angela, você fala quando for requisitada. Por favor, quem define as regras da tarefa sou eu, que pedi a tarefa em primeiro lugar, tá bom? Então, por favor, abaixe sua mão, que não é o momento para perguntas. Porra! Ai, gente, veio a melhor transição. Melhor match cut da 4ª temporada. Olha isso, que maravilha. Do you wanna feel how I feel? Yeah, yeah, yeah. If only could, I make a deal with God and get him to swap our places. Mano, muito bom esse enquadramento, tá? Muito bom. São 2 planos sequências, gente. Um acompanhou pelas costas da Max e outro acompanhou pela frente. Então, provavelmente, ela teve que fazer essa cena 2 vezes. E todo mundo teve que refazer exatamente a mesma movimentação 2 vezes. A qualidade fotográfica da 4ª temporada é ridícula. Olha, tadinha, os focos, né? Eles estão utilizando aqui planos de detalhe pra mostrar o estado mental da Max. Então, mexendo o pé, mexendo a mão, as notas que caem. É uma situação semelhante ali, é claro, com algumas coisas semelhantes, tá? Não tudo. Ao que foi apresentado do Mike na 2ª temporada, né? Que as notas dele ficou um lixo, que ele tava grafitando o banheiro, entre várias outras coisas. É claro que na situação da Max aqui, ela tá passando por luto, né? E depressão. Well, she's working 2 jobs, so it's not easy. Must not be easy for you either. Muito bacana que eles escolheram
falar a situação da Max através de uma terapeuta, né? Uma orientadora. Toda escola tem uma orientadora nos Estados Unidos, tá, gente? Ela serve justamente pra falar desse tipo de problema com os alunos quando eles estão enfrentando alguma coisa. Olha que interessante que parte do rosto da Max tá com sombra, ou seja, em questões de fotografia mostra que ela tá escondendo alguma coisa, né? Ela tá escondendo sentimento e tal. As roupas azuladas, mas com um tom escuro pra mostrar melancolia. Ó, ela tá com 2 tons de azul, gente. Que interessante. Fofo. Lindíssimo, Lucas. É, gente. A representação de depressão da 4ª temporada de Stranger Things... Juro, merecia prêmio só por isso, porque foi muito respeitosa. Eu não vou me alongar tanto porque eu fiz um vídeo inteiro sobre isso no Plantão Geek. Eu vou deixar o card aqui, ó, caso alguém tenha interesse de saber. Olha só que interessante, aqui a gente tem uma coloração muito saturada daquela paleta que é utilizada geralmente no laboratório de Hawkins, que é pra poder introduzir as primeiras questões associadas ao Vecna. O Vecna, que mais pra frente a gente vai saber que tem tudo a ver com o laboratório, né? Então por isso que a gente tem essa paleta sendo aplicada aqui. Mas ela é mais saturada e mais esverdeada pra remeter à doença, a coisa que não é saudável. Isso remete tanto ao comportamento da Max quanto da Chrissy, né? Que tá vomitando ali, né? Ela sofre de bulimia, a gente já sabe disso. Então ela tem aquela questão de buscar a perfeição e, tipo, olhar no espelho, achar que tá gorda demais, né? Um distúrbio alimentar. E faz pleno sentido com esse verde. Olha as sombras esverdeadas em volta da Chrissy. Remeter a questões de saúde precária mesmo. Então por isso que eu falei, é a paleta do laboratório, só que mais saturada e mais esverdeada. Olha quantas camadas de fotografia, de análise fotográfica que a gente tem só com essa cena, pra você ter uma ideia. Isso que é bom trabalho de foto, gente. Eu acho muito impressionante como o Vecna, ele pega a vulnerabilidade das pessoas, né? Porque ele consegue acessar o subconsciente delas, né? E usa essas vulnerabilidades como uma forma de iludir e manipular a vítima. E a forma que eles mostram, né, essas vulnerabilidades são através das terapias que os personagens têm, né? Inclusive, muita gente depois confunde e acha que a terapeuta tem alguma coisa a ver com o Vecna, né? Sendo que não, é só a forma deles mostrarem pra audiência quais são as vulnerabilidades, pra que quando o Vecna usar essas habilidades, a gente, a audiência, reconheça o que ele tá fazendo, né? Ó quem é! Gente, essa questão do Dungeons and Dragons ser associada com satanismo, né? E todas essas coisas também foi uma coisa real, tá? Foi uma coisa que participou da cultura anos 80 de verdade. E também temos vídeos relacionados a isso aqui no canal. Gente, desculpa, mas eu sempre penso que se o Ed existisse de verdade aí, das pessoas que gostam do personagem e tal, muitas pessoas, na verdade, não iam suportar o Ed na escola. Porque o cara era sem filtro total, mano. Gente boa e tal, mas ele era sem filtro. Imagina, se você não era próximo do Ed, você ia achar ele, tipo, caramba, mano, moleque mó chato, fica subindo na mesa aí, gritando com as pessoas. PS, eu gosto bastante do Ed, tá, gente? Eu acho que ele foi um personagem adicionado na 4ª temporada, que teve a sua função. E aí, quando não tinha mais função, foi morto. E beleza, teve a função dele ali, tudo certinho. Deixa eu fazer um comentário, né? Eu vi muita gente falando disso, que achava engraçado que na 3ª temporada os meninos não queriam jogar D&D com o Will, pra na 4ª temporada eles entrarem num clube de D&D. E eu sempre vou defender os meninos nessa, porque é muito diferente você jogar D&D como atividade extracurricular ali, de clube, dentro da escola, no ano letivo, e você usar as suas férias pra jogar D&D no meio do verão de 40 graus, assim, todo mundo com namorada, sabe? Querendo conhecer o shopping novo que chegou na cidade. Pra mim, são 2 cenários diferentes, tá? Eu imagino que os moleques já jogou D&D o ano todo ali na 3ª temporada, né? Aí chegou no verão, os caras queriam fazer uma coisa diferente. Foi assim que eu li a cena. Mano, desculpa, mas eu não acho que o Murray deveria ter sido promovido pra um personagem regular, tá? Eu acho que eles deveriam ter mantido o Murray igual na 3ª e na 2ª temporada. Um coadjuvante que aparece ali quando necessário. Mas aqui a gente já percebe que ele é um personagem regular porque é o primeiro ato, é o primeiro episódio e o Murray já tá aqui. Gente, deviam ter deixado o Argyle só como um amigo do Jonathan, tipo alguém pra ele interagir e tal.
Porque eu acho que ele tomou muito tempo de tela que podia ter sido do Jonathan, velho. Essa sequência é bem interessante pra você mostrar como é que tá a situação da Nancy com o Jonathan. E é bem interessante a forma que eles colocam isso, porque o Jonathan, ele é um cara que ele foi obrigado a crescer antes da hora, né? Então ele tem que cuidar do Will, ele tem que fazer as coisas ali pro irmão dele. Sendo que não, na verdade ele tem que ter uma vida, ele tem que fazer as coisas que ele quer, sabe? Mas ele sente que ele tem essa responsabilidade. E com isso, ele pensa que a Nancy não gostaria de, por exemplo, ajeitar a vida dela, né? Adaptar a vida dela pra viver junto com ele, seja numa faculdade, seja numa outra situação. Ah lá, tá vendo? Basicamente, o Jonathan acha que se a Nancy ficar com ele, ela vai desistir de uma vida incrível que ela poderia ter, uma profissão incrível que ela gostaria de ter. Sendo que, na verdade, isso é decisão dela, sabe? É uma coisa que ela deveria decidir. E ela, por sua vez, ela acredita que o Jonathan, ele tem todo esse lado protetor, toda essa coisa, então ela deve respeitar esse espaço dele, deve respeitar essa relação com a família dele. Então você vê, é tudo um personagem tentando entender o outro e falando, bom, eu não vou atrapalhar ali o relacionamento dele, né, não vou atrapalhar ali as ambições que ele tem na vida. Basicamente, Nancy e Jonathan se preocupam muito um com o outro e não querem atrapalhar a vida de nenhum deles. Mas também ambos estão dispostos a adaptar as próprias vidas pra poder continuar junto. Só que eles não conversaram sobre isso ainda. Essa parte de adaptar, eles simplesmente acham que o outro não merece mudar a própria vida pra ficar ali com um com o outro e bababá. Os caras se amam demais, gente. Basicamente isso. Eles se amam demais e conversam pouco. Então eles também precisam se encontrar nessa questão. E eu acho que na quinta temporada vai falar um pouco disso. Porque é Nancy e Jonathan, gente. Esse é o casal principal. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão Nancy e Steve, que vai aparecer nessa temporada. Mas é bem evidente que a escolha aqui é Nancy e Jonathan. Não tem nem dúvida. Nancy! A cara dela! Nancy, hey, do you want to join Hellfire tonight? E sim, ele perguntou pra Nancy porque a Nancy costumava jogar D&D, tá? Pra quem não sabe. If I play, do I get one of those cool t-shirts? Eu amo essa cena. Everyone gets a t-shirt. We make them ourselves. And you're being sarcastic. Eu tenho até uma figurinha da cara dela assim. Mais uma vez, vamos ter um plano sequência aqui, ó. Ó, câmera vai, câmera vai, câmera vai. Pra poder focar em quem realmente importa. Que entra em primeiro plano e aí agora a gente acompanha a Chrissy. Cara, essas coisas em fotografia faz muita diferença, gente, se vocês soubessem. Aliás, eu tento informar vocês o máximo que eu posso, mas assim, eu tenho faniquito com essas coisas, sabe? Ai, amo muito. Se eu não me engano, é nessa cena que a gente tem uma referência a Harry Potter e a Câmara Secreta. Ai, gente, o relógio. Olha aí a referência. Você, maconheira! Ela deve sofrer pra burro com essa pressão da mãe dela. Essa pressão materna é um pouco referência a Carrie. É outra obra ali do Stephen King, né? Stephen King sempre tá presente em Stranger Things, impressionante. I wouldn't remember me either, Chrissy. Honestly. I've stuffed my hair. Fofinho, tá? Bonitinhos, tá? Muito bonitinhos. Fato curioso, sabe por que as pessoas geralmente tendem a achar bonitinha essa dinâmica aqui? Inclusive eu, né? Acabei de falar. Porque isso é um elemento de roteiro dos mais antigos, chamado uso de arquétipo. Então você tem dois arquétipos aqui, duas personalidades bem distintas. Metaleiro, roqueiro, doido por D&D. E do outro lado a certinha, líder de torcida, a popular, toda aquela coisa. Very disappointing, Jane. Let's talk after break. Tá vendo, ó? Lembra daquela questão da insegurança, falta de confiança da Eleven? Imagina, mais isso acontecendo, né? Que decepção, hein, Eleven? Tipo, imagina isso na cabeça dela, como é que tá, cara. Ah, garota. Gente, eu já tinha sido expulsa, eu acho, da escola. Essa cachorra aí, puta que pariu. Mano... Ai, eu lembro das piadas do fandom quando o Will abriu essa porta aí. Gente, que andadinha, sabe? Ai, não. Tchau.
Vai lá, professora Xoxa, vai! Ê. All right, Angela. You come with me. Boa! Ai, eu amo essa cena, tá? Pra mim, a dinâmica Will e Eleven devia ser assim, 100%. We'll fix it together, okay? Ai, gente, a gente conserta junto. Isso aí é tipo... É o Will. Esse é o Will. Essa fala resume muito bem o Will. Devia ter aproveitado mais isso, essa dinâmica, meu Deus! Não encara. Aí, ó, tá vendo? Ó, uma piadinha rápida que não atrapalhou em nada. Beleza. Fizeram bem já de colocar essa informação logo no primeiro episódio. A gente não precisa enrolar, então... Muito bem. Wildcats! Wildcats! Mano, tigrinho. Sorry, were you asking me a question? Meu Deus, Robin. Shh, shh. Ai, tadinha, meu Deus. Tadinha. Tadinho do Lucas, velho. É muito bom, mano. Cara, a introdução da Erika nessa temporada é ótima. A bandeira vai se ferrar, velho. Criança desse tamanho. You can't spell America without Erica. Work together. This is the last time to get it right. This is the last time to make it all right. Muito bacana que eles seguem aquele raciocínio da campanha de D&D ter algo a ver, né, com a narrativa. Só pra audiência semelhar mais fácil, né? Eu acho isso muito legal. Usado pra introduzir a trama, cara. Muito bom. Gente, até a cor dos uniformes é igual dos Wildcats. Vai se ferrar. Ei, High School Musical. Ai, que dó que ele vai jogar na final e os amigos dele não tá lá, sabe? Isso é bem interessante, tá? Os personagens falando que vão lutar até o fim e bora. Isso vai ressoar bastante nas atitudes deles na quinta temporada, na própria quarta, né? O trabalho em equipe que eles vão fazer. Ressoa com o Owens comentando também que a Eleven precisa dos amigos e os amigos precisam da Eleven, né? Ninguém consegue trabalhar sozinho. Mano, muito bom esse take, tá? Adoro. Olha lá, ó. Número 11. Eleven. 11 não é suficiente. A Eleven não é suficiente pra vencer o Vecna. Não sozinha, ela tem que ter aliados. Então esse paralelo é colocado aqui até nessa sequência. E aí o Lucas, que faz essa representação fotográfica do aliado, né? Ele arremessa e ele consegue. Então você vê, só o 11 não dá. Você tem que ter um aliado, uma outra jogada. Você entende aqui o paralelo, a analogia que está sendo criada na fotografia de Stranger Things junto à narrativa? Eu fiz essa observação na época da quarta temporada, gente. Eu fui parar lá na Rolling Stones, pra vocês terem ideia. Foi um dia muito feliz pra mim. Aê! Bonitinha, cara! Agora começa. We all in this together. Caraca, mano, que dó que os amigos não viu isso, velho. Aí, ó, isso representa bastante aquela ideia do final da terceira temporada de nós não somos mais crianças, né? A gente muda. Às vezes dói mudar, toda aquela coisa. O Lucas não pôde estar no D&D e a galera não pôde estar no jogo. Então, isso às vezes acontece, né? Ó, a Max tava ouvindo o jogo no rádio. Mano, ó a fotografia na casa da Max, cara. A quantidade de sombra. Tudo zoado a casa dela, meu Deus. Olha. Olha a coloração lá pra remeter a saúde deteriorada. Oh, meu Deus, ela dá comidinha pra um cachorro aleatório. Oh, meu Deus, alimenta o fiapo de manga. Cachorrinho da raça fiapo de manga. Relógio. Olha a fotografia, cara. Tom quente com tom frio. Vai se ferrar! Ó como lá no fundo tem tom frio e aqui na frente tom quente. Mano! Cara, aqui nessa sequência a gente vai ter referências ao trabalho do Guillermo del Toro. Aqui a gente tem referência, por exemplo, a Labirinto do Fauno. Olha essa cena do banquete podre, né? Um dos filmes mais conhecidos do Guillermo del Toro, inclusive. Cara, eles terem feito o Vecna de maquiagem muda tudo, tá? Fica muito mais palpável. Chrissy, wake up! I don't like this!
Lembra que eu falei que a gente teve na Cold Opening introdução de temáticas de violência, de gore e tudo mais? É por conta disso aqui, ó. A gente vai ter agora o momento que a introdução vai se encerrar, tipo, realmente foi apresentado dessa forma, porque a gente vai encerrar o episódio com a violência e o gore que foram apresentados lá no começo. Então, em questões narrativas, o roteirista fez certinho. Aqui, você faz uma apresentação e depois você meio que comprova o que você apresentou. Você mantém a linha de pensamento, sabe? Pode parecer uma coisa super fácil de fazer, só que muito roteirista não faz. Então, mérito do roteirista aqui na 4ª temporada por ter feito isso, tá? Mano, se ferrar, você passar de uma 3ª temporada que foi piadocas atrás de piadoca, que foi um negócio kkk, pra isso daí, olha. Gente do céu. Mano. Cara, eu lembro vividamente quando eu e alguns fãs conseguimos assistir a premiere de Stranger Things, né? Então eles passaram aqui no Brasil esse episódio, tipo, num telão de cinema, assim, pra uma galera pela primeira vez. Eu já tinha assistido ao episódio porque eu tinha recebido, né, da Netflix. E aí eu fui no evento junto com a galera, encontrei um monte de gente queridíssima lá, vários geekeiros, inclusive. E eu lembro que nessa cena, depois que o olho estourou, a sala ficou em silêncio. Eu olhei assim pros ladinhos, tava todo mundo assim, ó. Porque realmente foi um negócio assim que foi de 8 a 80 muito rápido, né? Da 3ª temporada pra 4ª. Aqui, Stranger Things voltou um pouco a ser o que era. Como eu falei, na 4ª temporada a gente vai ter falhas de roteiro, falhas significativas, eu diria, mas nada que afete o desenvolvimento dos personagens, né? Que pra mim, a falha que afeta eles é um pouco mais crítica, né? A 4ª temporada não é perfeita, mas ela é uma boa temporada, ao meu ver. E a gente vai continuar o nosso Cine Geek na semana que vem, né? No segundo episódio. Então, se você já gostou desse vídeo, se você curtiu esse episódio, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E é claro, você pode comentar aí embaixo qual foi o seu momento favorito desse episódio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!